A paz do Senhor, crianças! Mais um domingo para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje, com a lição de número 13, a última lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que traz por título bem assim: A Procura de uma Noiva. Vamos entender um pouquinho? A Procura de uma Noiva? Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês já nesse início, para nós estarmos lendo o nosso Memória em Ação, que está em Salmo 6, 9. Salmo 6, 9, que diz bem assim, ó. Vamos ler? Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Vamos novamente? Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Salmo 6, 9. Então, o Senhor, Ele nos escuta. Quem nos escuta? O Senhor. Então, o Senhor, Ele nos escuta. Olha aqui o menininho orando. E nesse caso, nós vamos entender um pouquinho sobre um personagem que orou ao Senhor e pediu algo ao Senhor e o Senhor respondeu para ele. E essa história é muito linda. Vamos aprender? Nós estamos falando algumas lições anteriores sobre Abraão. Isso mesmo, o personagem Abraão. Abraão, não mais agora Abrão e Sarai, mas sim Abraão e Sara. O Senhor prometeu a eles um filho, que ele seria pai de uma grande nação. Demorou um pouco para isso acontecer, mas quando o Senhor ele promete, ele cumpre isso mesmo, ele cumpre todas as suas promessas. E o Senhor fala conosco hoje que ele escuta as nossas orações e ele atende às nossas orações. Algum dia você já fez uma oração que você foi atendido pelo Senhor? Pensa aí. Muitas vezes, né? O Senhor, ele é maravilhoso para conosco, mas às vezes a resposta do Senhor não é como a gente quer. O Senhor pode responder assim, como agora não é hora, né? Ou o Senhor pode responder imediatamente às nossas orações, ou o Senhor pode dizer assim também, não é isso que eu quero para você. Mas que no nosso coraçãozinho nós possamos sempre orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos guie em todos os momentos, em todas as direções que a gente precise seguir. E esse personagem, ele fez isso, ele fez uma oração ao Senhor. Naquela época, vocês lembram que na lição anterior, Isaac nasceu, o filho da promessa. Só que os anos foram passando, Sara morreu e Isaac foi crescendo e se tornando um homem. E chegou o momento que Abraão olhou para ele e falou: Eu tenho que preparar uma noiva para o meu filho, porque naquela época os pais escolhiam a noiva ou o noivo do filho. Era assim naquela época. Então, Abraão chamou um dos seus servos e falou para ele bem assim, um servo que ele tinha muita confiança. Eu quero que você vá lá na cidade onde eu nasci, no meio da minha parentela, no meio dos meus parentes, e traga de lá uma moça para se casar com Isaac. Sabe por que Abraão fez esse pedido? Porque ele não queria que Isaac casasse com as mulheres que eles tinham ali contato, porque aquelas mulheres não adoravam a Deus. Não, crianças, elas não adoravam a Deus. Elas adoravam a outros deuses. Então Abraão sabia que existia somente um único Deus, e era o Deus que ele
servia. E assim como Abraão, os seus servos também aprenderam a amar ao Senhor e entender que o Senhor é soberano nas nossas vidas. E esse servo pegou camelos, porque era o meio de transporte deles, né? Pegou camelos, pegou presentes para dar para essa jovem quando ele encontrasse e foi pelo caminho até a cidade aonde Abraão nasceu. E quando ele estava muito próximo de lá, ele sentiu muita sede e os seus camelos também sentiram muita sede. E eles tomam muita água, né? Quando ele chegou num poço, sabe o que ele fez, crianças? Ele orou ao Senhor, porque ele não sabia como encontrar uma esposa para Isaac. E ele gostaria no seu coração que fosse a melhor opção, uma moça que fosse temente a Deus, que adorasse a Deus. Mas como ele ia fazer isso? Então ele orou ao Senhor. Sabe qual foi o pedido que ele fez ao Senhor? Ele falou bem assim: Senhor, que a jovem que desça até esse poço, quando eu lhe pedir água, que ela dê água para mim e que ela tire água também para os meus camelos. Olha que oração que ele fez. E vocês sabem o que aconteceu? Uma jovem muito linda, formosa, desceu até o poço, porque antigamente não existiam torneiras, crianças, que descia água. Não, existia poços que eles cavavam e lá de dentro fluía água, então eles tinham que tirar. E quando ele viu essa moça, ele pediu água para ela e ela deu para ele. E sabe o que ela falou? Eu vou também dar água para os seus camelos. E olha só o servo observando essa moça. Olha como o Senhor respondeu a oração dele. E ele começou a conversar com essa moça. E sabe, crianças, o que ele descobriu? Que ela era da parentela de Abraão. Então, é exatamente o que o Senhor dele, Abraão, havia pedido a ele havia conseguido através de uma oração que ele fez. Então, ela era parente de Abraão, foi a moça que também serviu ele e serviu os seus camelos, e ali eles começaram a conversar, e ele contou tudo isso para ela. E o nome dela era Rebeca, isso mesmo. E ele foi até os pais de Rebeca, contou tudo que o Senhor havia feito através, né, dessa viagem, do pedido que ele havia feito, do pedido que Abraão havia feito a ele. E daí ali eles descobriram que eles eram parentes e foi o nome do Senhor glorificado, porque o servo de Abraão glorificou ao nome do Senhor naquele momento, e foi muito lindo. E sabe o que Rebeca fez? Foi imediatamente, juntamente com o servo, se encontrar com Isaac. Ela recebeu os presentes que o servo havia lhe trazido e ela já foi muito corajosa ao encontro de Isaac. E quando eles estavam indo, próximo às tendas, ela avistou um moço bonito, formoso, e ela perguntou: quem é aquele moço? E o servo respondeu: aquele é Isaac. E ali eles se conheceram, eles se casaram, e a história na palavra de Deus continua. Então ali foi formado mais uma, o quê? Isso mesmo, uma família, aquilo que o Senhor projetou para nós, seres humanos, o papai, a mamãe, a mulher e o homem, Isaac e Rebeca,
se uniram e deles, vocês vão entender daqui uns dias, surgiu uma nação a partir deles. Ali ela teve Jacó e Esaú e foram tendo filhos e filhos e filhos, que chegou até o nosso Jesus, o nascimento de Jesus, que veio a este mundo para o quê? Para morrer lá naquela cruz, para que hoje, crianças, eu e você fôssemos da família do Senhor. Como é lindo o projeto que Deus fez para nós, né? A família do Senhor, para que nós continuemos adorando a este Deus. E crianças, olha, a tia já tá com a revista de domingo que vem, que fala bem assim, ó. Conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. E a partir dos filhos de Isaac e Rebeca, vamos continuar a história da palavra do Senhor. Você viu como é lindo a palavra de Deus? Ela tem tantas histórias lindas, né, criança? E nós devemos buscar aprender mais e mais da palavra do Senhor, dessas histórias maravilhosas. Mas o que a gente traz para nós neste domingo? Que o Senhor, Ele responde às nossas orações, por isso que nós devemos pedir com fé, com confiança neste Deus, porque Ele nos ouve e responde às nossas orações. Lindo, né, crianças? Que Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês todos os dias, sabe quando alguém pedir para vocês assim, olha, criança, você vai hoje cantar, você vai hoje ler a Bíblia lá na igreja, ou fazer alguma coisa na escola. Aí você fala, mas eu não sei, ai, eu tô com vergonha. Não, sabe o que a gente deve fazer? Orar ao Senhor. Assim como esse servo fez, ele não sabia o que fazer, mas ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu. Então nós devemos orar, pedir sabedoria para o Senhor estar nos guiando sempre no caminho certo. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este domingo, por aprendermos mais um pouquinho da sua palavra, Pai. E como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos ouve e atende às nossas orações, Pai. Mas que possamos, Senhor, eu e essas crianças sempre entender a sua vontade, Deus, que ela seja sempre a prioridade nas nossas vidas, a sua vontade, Deus. Eu te agradeço por todas as famílias. Em nome de Jesus, amém, crianças. Que vocês tenham um domingo e uma semana muito abençoado e guardados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Um grande beijo para vocês.